Bom dia. Eu hoje venho falar sobre a questão da colonização por micro-organismos multiresistentes e da utilidade do seu rastreio e da aplicação de medidas de isolamento de contacto. Antes de falar do artigo que motiva esta minha apresentação, vou primeiro falar sobre a norma da Direção-Geral de Saúde sobre este tema, que é a norma 4/2023. Esta norma aborda o risco e o rastreio das enterobacteriáceas produtoras de carbapanimases, EPCs, e do Staphylococcus aureus resistente à ameticilina, MRSA, na admissão hospitalar e durante o internamento. E afirma que quando um doente é admitido no hospital, em determinadas circunstâncias deve ser feito o rastreio das EPCs e do MRSA, nomeadamente nos doentes que são admitidos em unidades de cuidados intensivos. De qualquer forma, sendo esse rastreio negativo, ele deve ser repetido de 10 em 10 dias e, no caso do doente inicialmente não ter sido admitido numa unidade de cuidados intensivos e mais tarde for admitido numa unidade de cuidados intensivos, também deve ser repetido esse rastreio. Ou seja, no caso das unidades de cuidados intensivos, sempre que um doente é admitido numa unidade de cuidados intensivos, deve fazer o rastreio PPCs e MRSA, mesmo que já o tenha feito anteriormente, e depois deve repeti-lo de 10 em 10 dias. Quando esse resultado é positivo, no caso das EPCs devem-se utilizar medidas adicionais de isolamento de contacto e no caso do MRSA deve-se fazer isso e deve-se também fazer a descolonização do doente, que já vou explicar à frente como deve ser feito. No caso das EPCs, para além das medidas de isolamento de contacto, sempre possível o doente deve ser colocado num quarto individual. O teste de rastreio da MRSA é por zaragatoa nasal, das EPCs por zaragatoa retal e a descolonização de MRSA deve ser feita com as lavagens com clorhexidina durante 5 dias e a aplicação de mupirocina nasal e deve depois ser feita uma avaliação da efetividade dessa descolonização. Isto, em traços gerais, é o que diz a norma da DGS sobre este tema. O artigo que motiva esta minha apresentação, então, é um artigo de dezembro de 2025 do New England Journal of Medicine que aborda a questão das precauções de contacto para MRSAs e para enterococos vancomicina-resistentes ou VRS. É um tipo de artigo diferente do habitual, chama-se Decisões Clínicas e é um artigo em que, perante a necessidade de tomar uma decisão clínica, se apresentam dois pontos de vista opostos, defendidos por dois peritos que apresentam evidência científica numa das opções e a favor da outra opção oposta. Neste caso, este artigo, o problema apresentado é um hospital que tem um sistema de rastreio e de medidas de isolamento de contacto para os doentes que têm infecções ou colonizações por MRSAs ou VRS e pede-se a um hospitalista, que é mais ou menos os internistas lá dos Estados Unidos, para avaliar se o hospital deve manter este programa ou deve parar com este programa. E pedem a duas pessoas para apresentar evidência e darem opinião, uma a favor de manter o programa e outra a favor de parar o programa. De salientar que há algumas diferenças entre este artigo e a norma da DGS que eu apresentei previamente. Este artigo fala de MRSAs e VRS, enquanto a norma da DGS fala de MRSAs e EPCs. Este artigo discute a evidência a favor da aplicação de precauções de contacto para os doentes que estão infectados ou colonizados com MRSAs ou VRS. Não discute propriamente algo que é discutido na norma, que é o rastreio propriamente dito para a colonização por estes agentes. No entanto, se considerarmos que vamos apresentar evidências de se é útil ou não aplicar medidas adicionais de isolamento de contacto a estes doentes e se defender que não é útil a aplicação dessas medidas, isso obviamente que implica que deixa de ser útil o rastreio sequer dos doentes. Mesmo assim, as várias evidências apresentadas e discutidas, apesar destas diferenças, penso que são úteis na mesma para a nossa vida real. Começando então pela pessoa que defende manter os rastreios e as medidas adicionais de isolamento de contacto para estes doentes. Esta colega começa por falar da importância deste assunto
e diz o seguinte, que há evidência que o ambiente clínico e os profissionais de saúde se tornam rapidamente contaminados com VRS e MRSA a partir de doentes que estão colonizados e infectados com estes agentes. Ele diz que há evidência clínica que isso acontece e, portanto, devem ser medidas de contacto que, para além da higienização das mãos, incluem o uso de luvas e de uma bata ou avental para parar essa transmissão. E depois fala de vários estudos. Fala do estudo BUG. O estudo BUG foi um estudo em que pegaram numa série de unidades de cuidados intensivos e a metade delas continuaram a fazer tudo como habitualmente e na outra metade passaram a aplicar medidas adicionais de isolamento de contacto a todos os doentes, independentemente de estarem colonizados ou não, infectados ou não, com estes agentes ou com outros, todos os doentes, por defeito, que estavam na unidade, tinham as medidas de isolamento de contacto adicionais que habitualmente aplicamos aos doentes que estão colonizados. E o que eles verificaram que foi o seu resultado primário, que era a taxa de aquisição de MRSA ou VRE, teve uma ligeira redução, mas essa redução não foi significativa. No entanto, um resultado secundário, que era apenas a aquisição de MRSA, teve uma redução que foi significativa no caso das unidades que aplicaram medidas de isolamento de contacto a todos os doentes. Depois falam de um segundo trabalho, que foi o facto do Departamento dos Assuntos dos Veteranos norte-americano ter implementado um feixe de múltiplas medidas de prevenção de infecções, que incluía também aplicar medidas de isolamento de contacto a doentes infectados ou colonizados por MRSA, aqui era somente MRSA, e nos 10 anos a seguir a aplicar esse feixe de medidas, houve uma redução em 66% das infecções adquiridas no hospital por MRSA. Ele chama, no entanto, a atenção que este fecho de medidas incluía várias medidas, para além das medidas de isolamento de contacto, incluía banhos generalizados de doentes com clorhexidina, limpeza do ambiente, uma acentuação da higienização das mãos, monitorização dos antibióticos que eram feitos e, portanto, não é possível dizer neste fecho de doentes de medidas que levou a uma redução em 66% das novas infecções adquiridas no hospital por MRSA, qual é que foi o efeito do isolamento de contacto em si e qual é que foi o efeito das outras medidas. Também fala que há estudos que demonstram que nos hospitais dos Estados Unidos que pararam com estes programas de rastreio de isolamento para doentes com MRSA ou VRE, não houve aumento das infecções adquiridas no hospital por estes agentes. No entanto, este autor considera que há erros metodológicos nestas análises, pois que a sua interpretação deve ser tida com cuidado. E diz mesmo que há evidência que mais de 60% das infecções por MRSA ocorrem após alta hospitalar, mas que há um maior risco de infecções, quer antes da alta, quer depois da alta, nos doentes que estão colonizados com MRSA. Ou seja, os doentes colonizados com MRSA têm um maior risco de vir a ter uma infecção por MRSA, seja no hospital, seja fora do hospital. E no caso do VRE, alguns estudos, volto a dizer, não mostraram efeito da descontinuação destes programas de rastreio e de isolamento, não mostraram efeito na evicção de infecção por VRE, mas houve um único estudo que pareceu mostrar que houve um aumento da bacteriemia por VRE após a suspensão destas medidas de isolamento de contacto a doentes que tinham infecção ou colonização com VRE. E, portanto, ainda fala este colega sobre os efeitos potenciais negativos destas medidas de isolamento de contacto, como o aumento do risco de depressão, de ansiedade, de insatisfação dos doentes, bem como o aumento do risco de quedas, mas diz que os estudos que foram avaliar este risco, controlando para a gravidade da doença, não encontraram uma verdadeira associação entre a aplicação de medidas de isolamento de contacto e o risco destes efeitos negativos. E diz mesmo que no estudo BUG se demonstrou que aplicar isolamento de contacto reduz o contacto com profissionais de saúde, os doentes são visitados e abordados por profissionais de saúde com menor frequência quando se aplicam medidas de isolamento de contacto, mas que, no entanto, essa redução de contacto com profissionais de saúde não aumentou efeitos adversos e até parecia haver uma tendência não significativa para menos efeitos adversos nos doentes que estavam em isolamento de contacto e tinham menos contacto com profissionais de saúde. Até poderíamos dizer, se calhar, que o contacto com profissionais de saúde faz mal.
E, portanto, este colega conclui que se deveriam manter estas medidas de rastreio de aplicação de isolamento de contacto aos doentes que estão colonizados ou infectados com VRE ou MRSA, porque há evidência que mostra que isso é benéfico. Bem, passando para o outro colega que é contra manter este tipo de programas, ele começa a dizer três coisas importantes. A primeira, é que há vários estudos, que não tentaram mostrar, mas não conseguiram mostrar a eficácia do isolamento de contacto na redução da aquisição de MRSA e VRE. Em segundo lugar, diz que há várias meta-análises que mostram que a descontinuação dos programas de isolamento de contacto não levou a um aumento das infecções adquiridas no hospital por MRSA. E depois, em terceiro lugar, diz que, de qualquer forma, nunca houve e continua a não haver ensaios clínicos randomizados e controlados que especificamente tenham avaliado a utilidade das medidas de isolamento de contacto para evitar, em doentes que têm testes positivos para MRSA ou VRE, para reduzir as infecções adquiridas no hospital por estes agentes. Portanto, não há evidência, e a evidência que há não mostra grande utilidade destas medidas. E depois fala um bocadinho da história, como é que isto surgiu. Não havendo evidência, como é que se decidiu inventar estes programas? Ele explica que nos anos 90, a meio dos anos 90, tinha parado de se conseguir inventar novos antibióticos. Portanto, a linha geradora de novos antibióticos parecia que tinha secado. E, ao mesmo tempo, começaram-se a identificar Staphylococcus aureus resistentes à vancomicina. E começou-se a achar que a resistência à vancomicina se ia generalizar nos Staphylococcus aureus. Não havia nenhum antibiótico a partir da vancomicina para tratar estes doentes e que, portanto, isto ia ser um problema muito grande. E foi aí, e baseado neste medo da resistência à vancomicina e de não haver novos antibióticos que pudessem combater estes agentes, que surgiu a ideia de tentar prevenir a disseminação do MRSA e também de outros agentes. No entanto, várias coisas aconteceram desde os anos 90. Em primeiro lugar, a aplicação generalizada que aconteceu deste tipo de programas de rastreio e de isolamento dos doentes não levou a uma grande mudança e os VRS e os MRSAs continuam endémicos no meio hospitalar. Para além disso, o MRSA deixou de ser exclusivo do hospital, passou a existir na comunidade e passaram a existir infecções adquiridas na comunidade por MRSA e, portanto, a capacidade das medidas que nós aplicamos no hospital de isolamento de contacto de evitarem a transmissão da MRSA reduz muito porque os doentes não apanham no hospital, apanham fora do hospital. Em terceiro lugar, não é verdade que estávamos sem antibióticos. Depois dos anos 90 já surgiram vários antibióticos, a linha geradora de novos antibióticos voltou a funcionar e já temos antibióticos que podemos utilizar quando há agentes resistentes à vancomicina e resistentes a outros agentes. Em terceiro lugar, também surgiram dados utilizando a sequenciação do genoma bacteriano que demonstram que no caso do MRSA adquirido no hospital, só numa minoria de casos esses MRSAs provêm de doentes que já sabia que estavam infectados ou colonizados por MRSA. Ou seja, o isolamento de doentes colonizados ou infectados por MRSA nunca irá ter um efeito muito grande na evicção da aquisição de MRSA por outros doentes, visto que a maioria deles adquire MRSA a partir de fontes não identificadas de doentes que não estão identificados como tendo MRSA. Para além disso, ele diz várias coisas que eu acho extremamente interessantes. Diz, nomeadamente, que rastrear os doentes para MRSA e VRE, depois submetê-los a isolamento de contacto, é algo que vai impor restrições nos doentes afetados, tendo apenas uma presunção de possível benefício a outros. Reparem que isto é algo que se faz muitas vezes e que se fez muito durante a Covid, que é, vamos fazer mal a estas pessoas, que sabemos que lhes estamos a fazer mal, mas em nome de, presumivelmente, podermos vir a fazer bem a outras pessoas. Isso é muito complicado, porque o mal que estamos a fazer é certo e o bem que poderemos fazer aos outros é duvidoso. E ele fala então das consequências negativas não intencionais de fazer estes programas de rastreio e de isolamento dos doentes e que essas consequências negativas não podem ser
demasiado acentuadas. Têm que ser acentuadas e têm que ser faladas. Incluem que há uma redução da interação com profissionais de saúde, há maior isolamento social, maiores níveis de ansiedade e depressão, mas depois fala de outras coisas. Fala que colocar doentes em quartos únicos, por exemplo, vai perturbar o fluxo de doentes no hospital. Vai ocupar esses quartos com doentes que se calhar não precisavam de lá estar e depois não temos quartos de isolamento para doentes, por exemplo, com imunodepressão, que esses sim precisariam de estar num quarto de isolamento. Eu diria mais que na nossa realidade portuguesa, com alguma frequência, às vezes há doentes que beneficiavam de ser transferidos do serviço em questão e que não é aceita a sua transferência porque eles estão colonizados com um micro-organismo multiresistente. Ou, em hospitais em que trabalhei, quartos de enfermaria que têm 3 camas e que a Comissão de Controlo de Infecção do hospital proíbe que, estando lá um doente colonizado ou infectado por um micro-organismo multiresistente, as outras 2 camas não poderão ser ocupadas e temos quartos de 3 camas ocupadas com um único doente, quando há doentes à espera de vaga de internamento em macas no corredor da urgência, mas aquelas camas não podem ser ocupadas porque a Comissão de Controlo de Infecção acha que, tendo ali um doente colonizado ou infectado, não podemos ocupar as outras camas. Ou seja, estas medidas vão prejudicar o fluxo de doentes e a gestão de recursos dos hospitais. Em terceiro lugar, falam também dos custos, quer financeiros, quer ambientais, associados à utilização generalizada do rastreio e das batas e dos aventais e das luvas que se utilizam infinitamente por todo o lado e que fazem um problema não só ambiental, mas também de custos. E, portanto, este colega acha que se deve descontinuar estas medidas generalizadas, estes programas de rastreio e de isolamento dos doentes. Não há evidência convincente que esta prática reduza a aquisição de infecções intra-hospitalares por estes organismos. Esta prática pode fazer mal e faz mal aos doentes, à gestão dos recursos, ao ambiente e financeiramente. E, portanto, deveriam ser feitos estudos nesta área, mas é quase certeza que não vão ser feitos e, portanto, devíamos fazer outras estratégias. Devíamos parar estas medidas, devíamos continuar a monitorizar a transmissão e as infecções por micro-organismos multiresistentes e ver o que é que acontece e devíamos continuar a fazer higienização das mãos. E falam de uma coisa que há países que aplicam, que é a lavagem sistemática de doentes internados com banhos de clorexidina, independentemente do seu estado de infecção ou colonização. Eu já trabalho em unidades de cuidados intensivos, em que o doente é admitido na unidade, não é rastreado e é automaticamente lavado durante 5 dias com clorexidina. Na Holanda, há uns tempos atrás, o governo holandês determinava que de 6 em 6 meses todos os doentes que estão naquela altura internados no hospital e em algumas instituições são lavados durante 5 dias com clorexidina e é o governo que fornece essa clorexidina e isso é feito por toda a Holanda de 6 em 6 meses e isso diminui a taxa de infecções por micro-organismos multiresistentes sem ter que se andar a rastrear e a isolar os doentes. E, portanto, depois disto tudo, eu posso perguntar então, afinal, em que é que ficamos? Uma das pessoas defende manter-se este tipo de programas de rastreio e de isolamento e apresenta evidência nesse sentido. Outra pessoa diz, não, vamos parar estes programas que fazem mal e não fazem bem a nada e apresenta evidências neste sentido. E podemos, mas o objetivo deste tipo de artigos não é dar respostas, não é tirarmos conclusões definitivas, é deixar dúvidas. E a dúvida é importante. E porquê é que eu achei que a dúvida neste tema é importante? Porque nós às vezes não nos questionamos porquê que fazemos coisas. Em medicina, nos cuidados intensivos, fora dos cuidados intensivos, nós não nos questionamos o suficiente porquê que andamos a fazer coisas, fazemos automaticamente. Nomeadamente porquê que nós rastreamos os doentes para EPCs e MRSAs. E quando eu pergunto isto, há 2 tipos de respostas que me dão. Uma é lógico, é óbvio, não faz sentido fazer essa pergunta. É lógico que se nós rastrearmos e identificarmos doentes colonizados por estes agentes e se os isolarmos, vamos evitar as infecções noutros doentes ou neles por estes agentes. Outra coisa que me diga é, desculpa, nós fazemos isto, é o que está na recomendação. Há a recomendação da DGS, nós temos que fazer a recomendação da DGS. Mas eu gostaria de colocar as minhas objeções a estes 2 tipos de resposta. Começando pela primeira resposta, que é lógico, é óbvio que é benéfico fazer isto. Chama a atenção que nós evitarmos discutir as coisas porque elas são lógicas ou óbvias faria com que continuássemos a dizer que a Terra estava parada e o Sol é que anda à volta dela. Porque isso é que é óbvio, é que é lógico e parece
parvo dizer o contrário. E, no entanto, depois de séculos ou milénios de estarmos com o modelo ptolomaico em que a Terra é que era o centro do universo, Copérnico e outros depois dele demonstraram que não é assim. No nosso sistema o Sol é que está parado e a Terra é que anda à volta dele. E, portanto, há muitas coisas que nos parecem lógicas e óbvias e que não merecem ser discutidos, e não é verdade, merecem ser discutidos. Até porque há muita coisa que se pode dizer sobre a evidência. Há vários tipos de classificação de evidência científica. Estão aqui vários tipos de classificação, já ouviram falar, evidência 1A, 1B, essas coisas todas, mas eu também posso inventar a minha própria classificação de evidência. E a minha própria classificação de evidência tem 3 tipos de evidência, muito simples. A lógica da batata, que tem que ver com a evidência que fisiopatologicamente, perante a forma de funcionar de um fármaco ou a fisiopatologia da doença, nós achamos que uma coisa faz sentido. Por exemplo, o uso de máscaras e a evicção da transmissão da gripe. Faz sentido que a gripe seja transmitida através da aerosolização e de agentes que são por via respiratória, que a utilização de máscara, quer pelo doente, quer pelas pessoas que contactam com o doente, reduz a transmissão da gripe. Isto está mais que demonstrado que não é verdade. Há uma meta-análise feita pela OMS, saiu em 2020, abordou todos os estudos nesta área entre 1948 e 2018. Há múltiplos estudos sobre a utilização de máscara para evitar a transmissão e casos secundários de gripe, quando há doentes com gripe, e está completamente demonstrado que nem a utilização de máscara pelo doente, nem pelos cuidadores do doente, nem por todos, nem por ninguém, a transmissão da gripe é a mesma. No entanto, pela lógica, pareceria que não era, mas isso não é verdade. Ou seja, a lógica e a fisiopatologia e a farmacocinética dos fármacos ajudam-nos a colocar hipóteses e não nos ajudam a tirar conclusões. A segunda é a observação. Nós observamos as coisas que acontecem e, perante isso, podemos colocar hipóteses. Por exemplo, a terapêutica hormonal de substituição e o risco cardiovascular. Durante anos observou-se que as mulheres que faziam terapêutica hormonal de substituição tinham um menor risco cardiovascular. Tinham menos AVCs, tinham menos infartos do que as mulheres que não faziam terapêutica hormonal de substituição. E por causa disso foi aconselhado, foi recomendado fazer-se terapêutica hormonal de substituição a todas as mulheres. E houve mulheres nos Estados Unidos que processaram os seus médicos porque não lhes prescreveram terapêutica hormonal de substituição e elas depois tiveram um infarto ou tiveram um AVC e processaram os seus médicos. Quando se fizeram ensaios clínicos, demonstrou-se que é ao contrário. A terapêutica hormonal de substituição aumenta o risco cardiovascular. Então, porquê que nos estudos observacionais ela diminuía? Muito simples, porque as mulheres que faziam terapêutica hormonal de substituição, estatisticamente, era mais provável serem mulheres de alto nível socioeconómico, mais saudáveis à partida, com mais dinheiro, com mais conhecimento, portanto, tinham menos risco cardiovascular à partida. E as mulheres que não faziam terapêutica hormonal de substituição, mais provavelmente eram mais pobres, com um nível socioeconómico mais baixo e tinham um risco cardiovascular mais elevado. E não era a terapêutica hormonal de substituição que fazia isso. E, portanto, a observação só nos permite também colocar hipóteses, não nos permite tirar conclusões. Só os ensaios clínicos randomizados, com controle, de preferência duplamente cegos, por vezes, se forem bem feitos, nos permitem resolver as hipóteses que são colocadas pelo restante tipo de evidência. E, portanto, nós falarmos de evidência científica de baixo grau ou tipo baseada na lógica ou na observação não nos permite tirar conclusões. E vamos passar então para o segundo tipo de respostas que me dizem. Nós fazemos isto porque as recomendações dizem para eu fazer isso. Atenção, que as recomendações são só recomendações e há muita gente que levanta as limitações e os efeitos negativos, deletérios das recomendações. As recomendações têm limitações porque se baseiam na investigação que está publicada, e nós sabemos que aquilo que é publicado é enviesado, porque os estudos que têm resultados negativos quase nunca são publicados, e portanto temos de ter cuidado qual é que é o valor da evidência publicada, porque os doentes que vão nos ensaios clínicos são quase sempre diferentes dos doentes de vida real, porque a maior parte dos estudos são patrocinados pela indústria farmacêutica e por causa disso são frequentemente enviesados. Os autores que fazem as recomendações têm muitas vezes conflitos de interesses. Eles próprios têm as suas linhas de investigação, as suas convicções e são eles próprios enviesados e às vezes não são os mais peritos na situação e no doente em que nós temos à nossa frente. E, portanto, diz aqui mais em baixo, as recomendações não cobrem todas as situações clínicas e são feitas por sociedades ou agências que não foram mandatadas a mandar o que é que as outras pessoas têm que fazer. É preciso ter cuidado com as limitações e os efeitos deletéricos das recomendações e cada vez mais pessoas se preocupam com isto. E aqui, por exemplo, da Sociedade Europeia de Cardiologia, um trabalho muito interessante que apresenta, por exemplo, 6 motivos, não os vou ler todos,
pelos quais não se devem seguir recomendações e diz um estudo extremamente interessante. Eles foram rever todas as recomendações cardiovasculares publicadas entre 84 e 2008. Num total de 53 documentos, 7.196 recomendações na área cardiovascular. E verificaram que só 11% dessas recomendações é que têm evidência gerada por ensaios clínicos prospectivos randomizados. Só 11%. Para além disso, 48% eram baseadas em opiniões de peritos não unânimes, nem sequer eram unânimes os peritos consultados. E, portanto, o problema das recomendações é que as recomendações fazem recomendações, algumas raras baseadas em evidência forte, como deve ser, digna desse nome, mas muitas das recomendações, talvez a maioria, são baseadas em algo que eu nem sequer acho que seja bem evidência científica. E, portanto, as recomendações, nós não somos escravos das recomendações, as recomendações é que devem ser as nossas escravas, não somos nós que somos escravos delas. Para além disso, se nós passarmos a ser médicos que nos reduzimos apenas a pegar no doente, ver que recomendação é que se aplica a ele e aplicar-lhe a recomendação, então podemos todos ser substituídos por inteligência artificial. Porque dos motivos pelos quais os médicos não podem ser substituídos por inteligência artificial, chama a atenção para o motivo número 2, que é porque os médicos, em geral, têm uma estratégia única, adaptada à situação clínica e ao doente que está à sua frente. Se nós aplicamos recomendações, não é isso que estamos a fazer. Não só as recomendações têm limitações, como podem fazer mal, como não se aplicam exatamente àquele doente. E, portanto, as recomendações, temos de ter cuidado com elas, não é a mesma coisa que evidência científica. Muitas vezes são feitas recomendações sem grande evidência científica e elas são nossas ferramentas, nós não somos escravos dela. Tentando terminar disto tudo que eu falei, do artigo que li sobre esta área, o que é que eu, Tiago, levo para casa? Quais são as mensagens para casa para mim? São 4. 1. As infecções nosocomiais por MRSAs e VRS só numa minoria dos casos provêm de outros doentes infectados ou colonizados. Não é certo que as medidas de detecção, rastreio, isolamento e descolonização por estes agentes reduzam colonização ou infecção de outros doentes por estes agentes. Estas medidas não são isentas de consequências negativas para os doentes, para a gestão do funcionamento e do fluxo de doentes nos hospitais, por motivos financeiros e para o ambiente. E em muitos sítios que já suspenderam este tipo de programas, isto não se acompanhou de um aumento das taxas de infecção por estes agentes. Claro que isto sou eu. Cada um de vós deveria pensar nisto que eu vos apresentei e pensar que conclusões, que mensagens para casa é que vocês querem levar disto que eu apresentei. E principalmente também não se esqueçam dos efeitos deletérios destes rastreios, muito cantados pelo grande artista Rochinol Faduncho, através da sua música Zaragatua no Rabo, que aconselho que todos ouçam, e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado.